Hoje você vai aprender, hoje você irá compreender o conceito sobre nova sociedade. Cara, que é isso? Você está ficando doido, doido, doido? Pois bem, a humanidade ela vem sendo resetada periodicamente. A própria Bíblia nos fala sobre uma era que existia antes do dilúvio e uma era que existia após o dilúvio. Se você é da cientologia, é uma era que existia antes do meteoro que causou a extinção dos dinossauros cair, e uma era que, após o meteoro cair, é uma nova civilização, uma nova cultura. Por exemplo, a era paleontóloga, que é a era antes do meteoro, ou a era pré-diluviana, a libélula tinha quase 2 metros de comprimento. Qualquer paleontologista vai poder confirmar essa história para você, né? O nível de oxigênio era muito maior, pressão atmosférica maior, uma gravidade menor, proporcionava aqueles animais imensos pré-históricos que você conhece. E depois do meteoro ou dilúvio, a coisa mudou, o sistema se equilibrou. Isso a gente conhece como um reset. Só que se você pegar a história dos tupis, dos guarujás, cherokees, navarro, culturas tribais, cultura dos maias, egípcios, Bíblia, dos Tartarian, você vai perceber que o mundo já foi resetado aqui umas centenas de vezes, né? Pelo menos 6 vezes que realmente mudou completamente a coisa. E aí, com base nesse conhecimento, a pergunta que fica é: como era os animais antes de nós conhecermos como agora? Como eram os animais no último reset? Será que a gente tem alguma informação? Bom, a verdade plena nós não temos. Eu não posso ser desonesto aqui. É óbvio que não. Então eu vou estar mostrando para vocês o que um artista desenvolveu, né? Baseado em quê? Que os animais, como eles seriam nos resets anteriores. Por exemplo, galinha. Galinha é uma coisa inventada. A galinha é uma ave imensa que era predadora, né? Ela foi adequada ao consumo humano, mas era um bicho imenso. Banana tinha semente, uma banana, melancia tinha semente. Uma melancia era um pedacinho pequenininho vermelho de melancia, uma porrada de semente, uma fruta que mal dava para comer. Assim como banana, o milho era preto, e aí eles foram modificando para atender a necessidade humana. Aí a pergunta que fica é: como eram as coisas no passado? Então nós vamos tentar fazer uma reflexão sobre o assunto. Lembrando você, né, você se inscrever no canal, conhecer meu trabalho, deixar o seu like. Quem quiser conhecer meu trabalho tem links na descrição e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos aí. Então essa é a foto, ok? De como seria aí a base de um dinossauro, de um tiranossauro, e a base também de uma ave, tá? E aqui, ó, de alguns animais que seriam no passado, tá? Os que eu entender, ok. Por exemplo, porco-espinho, né? É mais ou menos a ideia que está sendo repassada aqui, né? Isso aqui é um pouco... A pessoa que desenhou isso aqui é o seguinte: para eu poder explicar isso aqui para você, você vai me chamar de louco, mas infelizmente eu tenho que explicar, né? Se você vai acreditar ou não, ok, é seu direito, eu tô aqui para te informar, tá? Esse desenho foi baseado em duende. O que que é um duende? São seres menores que habitam a floresta. Ah, mas eu acho que você está exagerando. Lá na Bíblia, as mulheres de Salomão, elas arrancavam eu não sei o nome dessa árvore, de uma raiz, elas arrancavam pela cabeça uma raiz que parecia uma mão e gritava. Você já viu essa raiz alguma vez Eu nunca vi, mas na Bíblia fala. Então, muita coisa eu falo assim, eu não conheço, não consigo explicar agora, mas eu sei que tem um certo fundo de verdade. Então, são habitantes que, né, a gente considera hoje como duendes, né? Aí aqui são a mitologia do passado, ok? Aqui é uma coisa interessante, né? É um tipo de animal que parece um tatu, né? Um tatu, só que com uma feição um pouco diferente. E olha o tamanho do ser humano, né? Então isso aqui é uma representação
de animais da era, vou chamar pré-histórica, mas pré-diluviana também, de animais que seriam imensos, tá? Animais que seriam, por exemplo, o tatu é um animal que ele não demanda tanto oxigênio, né? Por isso que ele fica muito tempo debaixo da terra. Só que na era do passado, com um nível de oxigênio tão grande, ele era muito maior. Isso aqui é como se fosse, eu não sei explicar nem que animal que é esse, né? Mas é o termo que eles usaram aí para exemplificar como seria as coisas no passado, ó, como seria os animais no passado, na visão dele do último reset, tá? Olha só para você ver, né? É uma mistura de animais, ó. É isso, é aqui onde eu queria chegar, ó. É aqui onde eu queria chegar. Essa aqui é a imagem. Eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado aqui. Mas a galinha era mais ou menos isso aí, pessoal, tá? A galinha era mais ou menos isso aí, ó. Foi um animal que foi sendo modificado para adequar ao consumo humano. Mas o bicho era imenso, cara. Pareciam daqueles perus gigantes, né? Daquelas aves, né? Que a gente vê muito no Oriente Médio. Pois é, era grande, ó. Os animais, ó, olha só, eles eram grandes, tá? E essas feições aí horrorosas, né? Então, olha, você olha os animais no passado, né? Mais ou menos a ideia que eram as coisas, né? Ele vai colocando e vai explicando aí. Por exemplo, alguns animais do passado, as tribos que cultuavam esses animais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né, a pesca de uma baleia, né? Olha o tamanho do animal. E aí você vê como que era a representação tribal da coisa, né? Ó, o peixe, por exemplo, o rio, né? O rio, um lugar, tipo o Rio Amazonas, as culturas tribais, os seres humanos com muitos pelos, né? Eles vão vendo aqui os animais grandes. Como que seria é isso que eu falo. Isso aqui, essas imagens é o seguinte. Pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar errado, posso estar falando besteira, vocês me corrijam aqui. Mas pelo que eu entendi é o seguinte: esses animais aí, eles são uma representação do que seria a última civilização, ou pelo menos da era pré-diluviana, né? Como é que seria com a humanidade vivenciando junto, tá? Eu achei interessantíssimo, olha o tamanho dos animais, dos crânios dos animais, ó. É algo bem grande mesmo, tá? Você vê aí, ó, o tamanho do ser humano, o tamanho dos animais, tá? É algo assim, surreal, pessoal, surreal, ó. Olha só, a natureza, ela era completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Ó, são coisas que eu não consigo explicar que tipo de vegetação que é essa aqui, ó. Mas é o que eles representam aí no passado, tá? Olha só para você ver, isso aqui é como se fosse um minhocário. Olha o tamanho, né, do minhocário, olha o tamanho do animal, né? Então é a representação que foi feita aí no passado, né? Olha só. Inclusive, essas esferas que parecem discos voadores, naves alienígenas, a gente vê aí que são representações que já foram consideradas como tribais também, tá? Olha lá, de novo, uma nave alienígena. É a ideia do cara, a premissa, ó. Aí você vê aqui, ó, as representações e, ó, de novo, a retratação como se fosse aqui, ó, uma nave alienígena, né? Então, olha só para você poder ver. Aqui de novo, ó, aqui já é um pouco diferenciado, né, da visão deles. Então, para você ver a coisa, ó, olha só, discos voadores pela floresta, devido à última batalha da era pré-diluviana, né? Esses discos voadores ficaram expostos na natureza até eles serem petrificados com o tempo. E aí você vê a imagem, ó, desses seres que vieram do espaço, né? E recondicionaram a Terra, ó. Os foguetes que foram petrificados, né? Toda essa premissa histórica, né, do passado, tá? Então olha só que coisa interessante. É bem maluco. Como era o ser humano no passado, tá? Eu não acho que o ser humano era assim, mas o que os anjos fizeram com o ser humano no passado o deixaram assim, né? E aí você vê a antiga Babilônia no passado, tá? Então, qual que é a ideia aqui do autor dessas imagens aqui? É mostrar para as pessoas, né, pelo menos o que eu entendi, como era o mundo da era pré-diluviana, né? Ou, né, de algum grande reset do passado que proporcionou que a humanidade vivesse assim.
Então seria mais ou menos a ideia, né? A ideia de como seriam as coisas no passado, né? Essas fotos eu não posso confirmar para ti que elas são reais, tá? Eu não posso confirmar. Eu pessoalmente, a gente tem que trabalhar com um certo ceticismo, tá? Porém, a ideia desse trabalho é justamente mostrar para você que não só a humanidade mudou com o tempo, mas também os animais mudaram com o tempo, tá? As coisas foram mudando com o tempo. E aí a era pré-diluviana, ela se tornaria indescritível aos nossos olhos. Mas uma coisa que sempre esteve presente em todas as civilizações foram os Anunnakis, foram esses anjos que ficam aí brincando de serem deuses, né? Infelizmente. E aí é a história que nos é contada, tá? Então fica aí a dica, né? O vídeo de hoje, pessoal, é só fazendo uma reflexão de como seria o mundo no passado, né? Pelo menos a gente poder imaginar com essas imagens que eu passei agora aqui para vocês, dá para pelo menos você imaginar. Não estou dizendo que é certo que é errado, mas agora você já tem a capacidade de imaginar como seria no passado. Como que seria a coisa, né? Se não tivesse o dilúvio ou o meteoro, você já teria uma certa noção sobre o assunto aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva no canal. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para você. Vou ficando por aqui. Fique na paz.